Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar para você, viu o que a revista The Economist se colocou na sua capa sobre a nossa situação aqui no nosso país? Você pode não ter visto, mas eu digo para vocês que é uma excelente oportunidade para você entender como é que as estratégias de influência da opinião pública funcionam. Não só estratégias de influência da opinião pública, mas estratégias para preparar a opinião pública para um evento futuro, para um acontecimento mais para frente no tempo em que eles estão programando para que isso vai acontecer. Não só estão preparando as pessoas, mas já adestrando as pessoas para responderem de determinada forma a esse tipo de evento que eles estão aí prevendo, ok? Então a matéria coloca ali uma capa muito específica e vai dizer que o atual presidente, tendo sucesso ou não nesse ano, ele representa um grande motivo de preocupação não só para os brasileiros, mas para a América Latina inteira. E eles estão dizendo o seguinte: tudo está mostrando que ele não vai ser feliz aí nesse ano, mas não vai aceitar isso exatamente como aconteceu com o presidente lá nos Estados Unidos, ok? Eles colocam assim nas redes sociais, né? O líder brasileiro está preparando aí uma grande lorota, dizendo que se ele não tiver sucesso, ele não vai aceitar, assim como fez lá o presidente americano. Isso aí, pessoal, um grande veículo de mídia internacional como esse falar um negócio nesse sentido, abre margem para a gente lembrar de um artigo que eu publiquei ainda lá no dia 11 de maio do ano passado e que está nesse meu novo livro, tá? À Beira do Abismo, que eu estou lançando essa semana, e fica o convite para você comprar aqui e adquirir aqui embaixo, tá? Promoção de lançamento. Nesse livro aqui, na página 23, a gente tem exatamente esse artigo aqui que eu escrevi, ó. Programação preditiva, olha que legal. Propaganda em tempos de crise, tá? Olha que interessante o conteúdo que eu trago para vocês nesse livro. Se quiser adquirir, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Nesse artigo, ou nesse capítulo do livro, eu vou mostrar que existe um processo de você mudar a realidade ou mostrar para as pessoas uma realidade diferente da que ela realmente é. E esse processo se chama, dentro do universo das estratégias de inteligência e persuasão, se chama propaganda, né? E é nesse mundo de alteração da realidade para fins particulares que vai se inserir essa ideia de programação preditiva. Isso que a Economist está fazendo é um grande projeto de programação preditiva. O que é programação preditiva? Programação preditiva é uma teoria de que certos grupos estariam usando filmes, programas de televisão, livros de ficção como instrumentos ou ferramentas de controle das massas. O objetivo seria adestrar a população para aceitar como válidos eventos que são projetados para o futuro. Essa teoria foi proposta pela primeira vez pelo pesquisador Alan Watts, e a estratégia seria tornar as pessoas mais complacentes perante uma nova realidade que eles estão querendo implementar. Nesse contexto, a indústria cultural, ou seja, o cinema principalmente, funcionaria como um grande veículo para consolidar essa tática de propaganda. Isso porque, ao assistir algo que uma pessoa geralmente percebe como sendo lazer, entretenimento, né, ou ficção, a resistência crítica da pessoa é reduzida e as mensagens são recebidas por ela com mais facilidade. Tem gente também que faz uma interessante associação entre programação preditiva e teoria da aprendizagem social. A aprendizagem social é a capacidade de reproduzir um comportamento observado. Então, funciona com base na imitação. O experimento mais popular que fizeram de aprendizagem social foi quando eles colocaram assim, um boneco numa sala, e quando o adulto passava e empurrava o boneco, as crianças também passavam e empurravam. Quando não tinha um adulto que fazia isso, as crianças também não faziam, né? Elas ignoravam, dependendo do comportamento que elas viam no adulto. Inclusive, hoje, nós já sabemos que existia um agente lá da Agência Central de Inteligência, a CIA, chamado Chase Brandon, cuja última missão oficial era ser o contato dessa agência de inteligência com o setor de entretenimento.
Ele, por exemplo, deu consultoria técnica para muitos filmes famosos e séries e documentários, como Missão Impossível 3, Identidade Bourne e aquela série 24 Horas, né? Ele era a conexão dos projetos do serviço de inteligência com as produções de Hollywood, né? Ou seja, a mais poderosa indústria cultural do mundo tinha nele uma ligação com a maior indústria de propaganda do mundo, né? Essa participação da Agência Central de Inteligência na indústria cinematográfica ficou muito famosa num livro da Tricia Jenkins, né, chamada assim em português, A CIA e Hollywood como a agência molda filmes e a televisão. Interessantíssimo esse livro. E esse livro vai falar exatamente de como, nos anos 70, eles não apenas influenciavam o trabalho, o trabalho jornalístico e o trabalho do cinema, mas vai confirmar uma outra coisa que veio ao conhecimento do público, chamada Operação Mockingbird. Operação Mockingbird foi um negócio que começou nos anos 50, mas foi até os anos 80 que um pesquisador descobriu que vários jornalistas que estavam trabalhando naquela época não eram apenas ali alguns deles patrocinados pela Agência Central de Inteligência, mas alguns deles eram funcionários em tempo integral da agência de inteligência e estavam ali fantasiados de jornalistas, né? Então a gente vê como é que esse sistema de propaganda ele influencia não só a indústria fonográfica e a indústria audiovisual com os filmes, mas ele influencia a indústria também de publicações jornalísticas. E é óbvio que essa matéria do Economist está tentando fazer o quê? Está projetando um futuro possível e já está tentando adestrar as pessoas a como se comportar diante disso. Exatamente como aconteceu lá nos Estados Unidos em 2020. O que aconteceu lá? Eles falaram, o presidente Donald ele não vai ter sucesso e ele não vai aceitar isso, vai fazer uma arruaça lá, vai dar chilique e tal, vai tentar fazer um fuzuê. Não deu outra coisa, né? Foi isso que aconteceu e tal. Mas é claro, como o Brasil é sempre imitador lá de fora, e não só os brasileiros de bem, mas os brasileiros também, os somebody love também imitam lá fora, eles estão fazendo a mesmíssima coisa que aconteceu lá fora, estão dizendo, né? O atual presidente não vai ter sucesso e ele não vai aceitar isso, vai ficar muito chateadinho e vai tentar fazer um fuzuê, né? Então isso aqui é um grande projeto de programação preditiva. Eles estão projetando algo que vai acontecer e estão tentando dizer para as pessoas como elas devem se comportar diante disso. Então, quando você percebe que é exatamente dessa forma que a banda toca, você já fica um pouco mais cascorado. Você já não é mais pego de surpresa aí pelas histórias. Porque hoje nós já sabemos, né, que os serviços de inteligência internacionais influenciaram durante décadas os filmes, influenciaram durante décadas os serviços de comunicação. E a grande pergunta que a gente pensa é, será que esses serviços de inteligência internacionais continuam influenciando os filmes e a comunicação lá nos Estados Unidos? Até que ponto eles conseguem fazer a realidade ir para o lado que eles gostariam que ela fosse? Isso que eu gostaria de perguntar para você. Coloca a sua opinião aqui embaixo. Você acha que isso ainda existe? Que ainda tem gente trabalhando nos filmes e tal, e trabalhando na mídia lá nos Estados Unidos? A gente está preocupado só com os Estados Unidos agora? Você acha que lá nos Estados Unidos ainda existe isso? Gente que está trabalhando ali, mas está fantasiado de jornalista, mas na verdade é um funcionário em tempo integral lá do pessoal do serviço de inteligência que tem ali uma agenda a ser implementada, né? É a pergunta que eu quero deixar para vocês. Enquanto isso, o Brasil, em termos econômicos, vai indo muito bem, né? A gente viu agora matérias aqui, uma matéria da Reuters, por exemplo, dizendo que o Brasil é grande demais para ser ignorado pelos investidores, né? Apesar da situação ainda indefinida, né, do que vai acontecer no Brasil a partir do ano que vem, mas aí eles estão falando exatamente isso, né? Que não pode ignorar o Brasil, é impossível de ser ignorado. Quer ver outra coisa? Demanda por voos domésticos volta ao nível pré-crise sanitária no Brasil, né? No mundo, a oferta de voos ficou 23,6% abaixo de julho de 2019, mais 37,3% acima do mesmo mês no ano passado, ou seja, graças a Deus, a economia voltando. Deflação confirmada em julho, em agosto e agora no mês 9 também,
se Deus quiser também vai confirmar. Safra de 2022 alcançará recorde aí de 261,7 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Olha que maravilha, o Brasil se confirmando como aquele país que pode garantir a segurança alimentar do mundo e a segurança energética da Europa. E muitas notícias boas acontecendo. Agora, fique atento, tá? Porque eles estão fazendo uma grande programação preditiva, dizendo para você um futuro possível e como você deve se comportar diante desse futuro possível. O que você achou disso? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fica o convite para você adquirir o livro aqui, A Beira do Abismo, né? Que na página 23, por exemplo, entra esse artigo meu que eu falei sobre programação preditiva e é um conteúdo que protege muito a sua mente, tá? Primeiro link aqui embaixo, promoção de lançamento. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!